Olá, venho estudar com você, juntamente como professor e aluno, aprendendo juntamente com você. Esta lição que vai ser realizada domingo, a lição número 3 da Escola Dominical, da CPAD, 19 de abril de 2020. Estudaremos junto esta lição da Escola Dominical, que tem como o título A Eleição e a Predestinação. Uma lição ótima. Nós vamos aprender sobre a eleição e vamos aprender também sobre a predestinação. O texto-áureo da nossa lição está em Éfeso, capítulo 1, versículo 4 e o versículo 5. Quero primeiramente saudar com a paz do Senhor aos ouvintes que vão assistir esse vídeo aula sobre essa lição, e todos quero cumprimentá-los com a paz do Senhor, os pastores, os alunos, todos os obreiros que alcançarão a assistir este vídeo aula da Escola Dominical. Quero falar algo para o seu elevo espiritual, para que aprendemos junto nesta noite sobre a Palavra de Deus. E algo que você possa achar interessante e tirar para proveito da sua vida espiritual. O texto-áureo da lição é: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. A verdade prática da lição: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que criam e perseverariam na fé em Jesus Cristo. Aleluia. A leitura diária está na segunda-feira, está em 1 Pedro 1, 2. Fomos eleitos segundo a presciência de Deus. Na terça-feira, lemos em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Na quarta-feira, lemos 1 Coríntios 10, 12. Os eleitos devem vigiar para não cair e perderem a salvação. Quinta-feira, está no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 30. Apenas os eleitos em Cristo foram predestinados. Apenas os eleitos em Cristo foram predestinados. Sexta-feira, Romanos 8, 28 e 29. A predestinação não é dupla, pois ele diz a respeito apenas das dádivas da salvação. A predestinação não é dupla, pois ele diz a respeito apenas as dádivas da salvação. No sábado, está escrito no livro de Éfeso, capítulo 2, versículo 4 ao 8. A salvação pela graça provém do amor de Deus. Provém do amor de Deus. A leitura em classe está no livro de Éfeso, capítulo 1, do 4 ao 2. Passamos a ler. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo,
segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça. Versículo 8 diz assim: que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência. Versículo 9: descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo. Versículo 10: se torna a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão no céu como os que estão na terra. Versículo 11: nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. O versículo 12: com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Os hinos sugeridos é o 68, 81, 430 da harpa cristã. O objetivo específico desta lição: primeiro, esclarecer a diferença bíblica entre eleição e predestinação. Esclarecer a diferença bíblica entre eleição e predestinação. Explicar como ocorreu a eleição divina desde antes da fundação do mundo. Terceiro, constatar que a predestinação bíblica retrata as bênçãos concedidas aos eleitos. Amém? Vamos tratar de dois assuntos hoje. É sobre a eleição e predestinação. Nós vamos aprender que tem duas linhas de sistema teológico que podemos ter a visão sobre a salvação do homem crendo em Deus, tendo o direito da sua própria salvação, a humanidade com Deus. Tem duas linhas. A primeira linha está no calvinismo. O que o Calvino vai falar a respeito dos eleitos, da predestinação daqueles que estão caminhando para a salvação. Na sua mente, no seu pensamento, ou no seu direito de pensar, o que ele acha de um ser humano alcançar a salvação segundo a visão de Calvino. Vamos aprender também o arminianismo, segundo a sua visão, para que o homem alcance a salvação. Nós vamos aprender nesta lição a denominação que nós congregamos, qual a linha teológica que ela defende, para que um ser humano, seja ele homem ou mulher, venha alcançar a salvação. Eu quero deixar alguns relatos para você, antes de falar aqui sobre o comentário da lição, entrar na introdução, quero deixar alguns relatos, a linha do calvinismo e a linha do arminianismo. O calvinismo, ele é um teólogo francês, ele viveu em 1509 a 1564. João Calvino, ou João Calvino, teólogo francês. Tem outra linha também do Armínio, o arminismo, conhecido como Jacobus,
Armínio, ele é holandês, era holandês, ele viveu de 1560 a 1609. Na visão do Calvino, Calvino defende a depravação total. Calvino defende a depravação total, que o homem é totalmente pecador, incapaz de chegar até a Deus através do pecado. Mas o teólogo Armínio, ele defende a depravação parcial, que o homem tem a capacidade de chegar até a Deus, ou se arrepender e alcançar a salvação. O calvinismo sobre a eleição, o calvinismo defende que a eleição ela é incondicional. Ela é incondicional, é Deus que elege uns para a salvação e outros para a perdição. E na mente do Calvino, na ideologia do calvinismo, eles que antes da fundação do mundo Deus já tinha preparado aqueles que iam ser salvos e aqueles que iam ser perdidos. Já o Armínio, sobre a eleição, ele diz que a eleição é condicional. Ele trabalha sobre a presciência de Cristo. O ser humano só basta crer que Cristo é o Salvador, na presciência, em Cristo Jesus. Ele crê em Cristo, ele tem a sua salvação enquanto for fiel ao seu Salvador, Jesus Cristo. Essa é a linha da eleição do Armínio. O calvinismo sobre a expiação, o calvinismo ele defende que a expiação ela é limitada. Jesus morreu só para os seus eleitos. Ele fala que Jesus não morreu para todos, morreu só para os seus eleitos. Ele defende sobre a doutrina da expiação. Já o arminismo, o Armínio, ele defende sobre a expiação que ela é ilimitada. Jesus morreu para todos. Todos têm, sim, a oportunidade e a chance de alcançar a salvação. Calvino, a respeito da graça, ele diz que a graça é irresistível. O Calvino diz que a graça ela é irresistível. Jeová chamou, não pode rejeitar. Se Jeová escolheu, o cara tem que manter a fé até o fim, não rejeitar o chamado de Deus. Ele tem que continuar ali com a sua fé ativa, que a graça ela é irresistível. Quando Jeová chama, na mente do Calvino, na linha calvina, a pessoa não pode rejeitar. Já o Armínio, sobre a graça, ele diz que a graça é irresistível. Jeová chama todos, mas muitos rejeitam a salvação. A salvação vem para todos, mas nem todos querem procurar a salvação. Isso na mente teológica de Armínio sobre a graça. Calvino, na linha calvinismo, na doutrina da perseverança do salvo ser perseverante, na linha do calvinismo, pessoa não pode negar a Cristo, nem se desviar da sua fé. O calvinismo diz que no momento que o salvo, os eleitos, é perseverante, ele não pode negar a Cristo de maneira nenhuma, nem pode se desviar. Mesmo que se ele tiver um deslize, ele não perde a salvação. Já na linha de Armínio, do arminianismo, a salvação ela é condicional. A salvação é condicional na linha do Armínio, o arminianismo, que defende o livre arbítrio
o livre-arbítrio. Porque se o cristão aceitar a Cristo e desviar de Cristo, ele perde a salvação. Se ele não se reconciliar com Cristo, ele perde a salvação. Isso na doutrina do arminianismo, o de Armínio. Defende o livre-arbítrio, a pessoa tem a escolha. Se quer ser salvo ou não salvo. Ele pode desviar, ele pode também ter o livre-arbítrio também de escolher. Isso são as duas linhas teológicas que as igrejas, que as denominações, certas denominações usam. Uma usa o calvinismo, outra usa o arminianismo. Outras têm as duas linhas, tanto calvinismo como arminianismo. Mas é difícil, mas uma adota a outra. Então você se encaixa em qual dessas linhas que eu acabei de falar, qual você defende, qual você tem um livre-arbítrio de escolha, ou você não tem um livre-arbítrio de escolha. Entendeu? O comentarista da lição, isso foi a preliminar que eu falei para você sobre a lição, porque as duas linhas que nós estudamos e sobre a eleição e a predestinação. Nós vamos seguir aqui a introdução. A eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Este vocábulo, ligados entre si, elucidam o plano divino de salvar os pecadores. Nesta lição abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação. Tópico primeiro, o tópico 1, eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Eleitos para uma vida santa e irrepreensível. A dádiva da eleição precede a nossa insistência. Antes da fundação do mundo, Deus planejou salvar e capacitar para uma vida de santidade os que nele elegeu de antemão. Ou seja, santidade quer dizer separar, a pessoa separar para Deus. Então, há pessoas que, ele está dizendo que a eleição de separar uma pessoa em Cristo Jesus, que ela tem que, Deus planejou salvar e capacitar uma vida de santidade que ele elegeu de antemão. Primeiro, a pessoa ter uma vida de santidade. Alguns eleitos procuram ter essa linha de santidade para manter a sua presença em Cristo Jesus. Subtópico, a eleição divina. A eleição traz a ideia de escolha. Está registrado em Éfeso, capítulo 1, versículo 4. Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha. Primeiro, em quem fomos escolhidos. Primeiro, em quem fomos escolhidos. Em Jesus Cristo, por isso ela é cristocênica. Segundo, em que tempo se deu esta escolha? O tempo é dito como antes da fundação do mundo. Está no versículo 3. E qual a finalidade? Para que fôssemos santo e irrepreensível. Donald Stamp, o editor da Bíblia do Estudo Pentecostal, Donald, afirma que a eleição de pessoa ocorre somente em união com Jesus Cristo. E que ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. Nossa declaração de fé assevera que Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência, que está escrito em 1 Pedro, versículo 1 e 2.
o segundo subtópico do tópico primeiro da lição. Tem o epígrafe, as condições da eleição. A Bíblia Pentecostal ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos, que está escrito lá em João capítulo 3 e versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho unigênito para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Está também escrito no capítulo de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4 ao 6. E torna-se uma realidade para cada pessoa de acordo com o seu prévio arrependimento à fé e fé. Está lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, que a salvação é pela graça. E 3,17. Entretanto, esse meio não é meritório e ninguém pode cumpri-lo sem eleitos. Ninguém pode cumpri-lo sem a graça de Deus. Deste modo fomos eleitos para a iniciativa divina por causa da graciosa obra de Cristo e não pelas nossas obras. Está lá em está no capítulo 2 de Éfeso, capítulo 2, versículo 8 e 9. Terceiro tópico do primeiro, a vida santa e irrepreensível. Paulo enfatiza que a eleição tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante dele, de Cristo. Nesse aspecto, o vocabulário grego ágio, quer dizer, santo, significa separado do pecado. 1 Pedro 1, 15 e 16. O objetivo grego, amomos, significa irrepreensíveis. Expressa algo sem defeito, ou inculpável, escrito em Filipenses capítulo 2, 15. O termo aponta para a santificação, isto é, o mais alto padrão ético-moral de vida para agradar a Deus, que nos elegeu em Cristo. Amém? Esse é o tópico primeiro, que fala sobre os eleitos. E ainda tem aqui mais o subtópico 4, que diz assim, na epígrafe, a nova vida dos eleitos. O tema é apresentado com exortações contra a velha conduta. O tema é apresentado com exortações contra a velha conduta, mas tais como a mentira. Se você é um cristão, vai ter uma vida santa, você não pode mentir, furtar, não falar palavras tops, amargura no paixão do seu coração, ira e cólera. Isso está banido de um coração santo e irrepreensível. Este faz parte da velha criatura, da velha conduta do homem velho. A fornicação, a impureza, a alvareza, a embriaguez, tudo escrito ali no livro. Está no capítulo 5, versículo 3, 15, verso 18. A finalidade é apresentar a Deus uma igreja gloriosa, sem mácula, santa e irrepreensível. Não obstante, somente o Espírito Santo capacita o crente para esse novo estilo de vida. O Espírito Santo é ele que é o termômetro para você buscar uma vida santa. Quando ele vê algo errado, ele já acusa na sua mente.
E lá você vai ver os frutos. Em Gálatas capítulo 5, do versículo 22 ao 25, lá tem os frutos da carne e os frutos do Espírito. Trata-se, portanto, de um processo contínuo de santificação até a glorificação final no dia de Cristo, que está em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. 3, 18. A eleição, acabamos de ler no tópico primeiro, não é para a salvação, mas não é para a salvação. Está escrito lá em Romanos capítulo 11, 7, 2 Tessalonicenses 2, 13. Os homens são salvos não porque foram eleitos, mas porque creram em Cristo. Ele não foi eleito, meramente eleito, porque eles são bons ou porque Deus escolheu. Não, eles foram eleitos, o versículo fala, porque creram em Cristo Jesus. Tornaram-se filho de Deus, nem pelo sangue, nem pela carne, lá em João capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, lá está escrito, nem pelo sangue, nem pela carne. Né? Mas porque creram. A eleição não é para a condenação, mas para salvar. É do pecado. Não é para a condenação, mas para salvar. Então a eleição, ela não condena. A eleição ela foi eleita não para a pessoa ser condenado. Uns ser eleitos e outros condenados. Não. Mas para salvar. Em Cristo Jesus, nós fomos ser eleitos para ser salvos. A eleição não é responsável pela perdição dos pecados ou dos pecadores. Não, ela não é responsável pela eleição. A eleição pertence ao sistema da graça. Nem o homem ou mulher pode ser salvo para ele próprio. Éfesos capítulo 2, 8 e 2. É pela graça em Cristo Jesus, e a futura graça. Os eleitos de Cristo se arrependem, têm fé, praticam boas obras. Os eleitos de Cristo, ele se arrepende, tem fé e pratica boas obras. Está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo do 3 ao 10, 2 Pedro, capítulo 1, do 5 ao 10, Filipenses, capítulo 2, 12 e 13. A eleição teve lugar na eternidade. Aqui é o resumo que estou falando sobre o tópico primeiro. Ela teve eleição na eternidade. A salvação tem lugar quando o pecador crê. A salvação, ela só tem lugar quando o homem ou a mulher crê. Primeiramente crê. Crê, aí a salvação tem lugar em Cristo Jesus. Portanto, a eleição não foi só para os judeus. Foi para os gentios também. A eleição desde a fundação do mundo não foi só para os judeus, mas também para os gentios. Paulo era gentil. Romanos 8, do 28 ao 29, que não foi só para os judeus, mas para os gentios. Paulo também era um dos gentios. E 2 Timóteo 2,10, Atos 11, 18, o livro de Éfeso, que nós estudamos de 1 a 4, o livro de João 17, 24, 1 Pedro 1, 20 e Apocalipse 13, 8. Foi para todos. Nele significa Deus Pai deu um povo para seu Filho após a sua morte na cruz do Calvário, que é a igreja. Deus Pai deu um povo para sacerdote, rei sacerdote, para Cristo, após da morte dele na cruz, que é a igreja eterna. Deu um povo. Segundo B.H. Carol, fundador e presidente do Seminário Batista, diz que cada um que de Deus escolheu em Cristo é tratado pelo Espírito de Cristo.
justificado em tempo e será glorificado quando Jesus vier. Ele será justificado em tempo e glorificado quando Jesus vier. Aqui está o resumo da eleição. E nós vemos sobre o calvinismo, sobre a explicação do calvinismo. Você vai ter aí nesse vídeo, você vai rever várias vezes ali no calvinismo e a linha do arminianismo, o de Armínio. No capítulo do tópico 2, vamos aprender sobre predestinação. O tópico 2 fala da predestinação para os filhos de adoção. A palavra predestinar mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade. Subtópico, primeiro subtópico do tópico 2, diz a predestinação. O termo grego, predestinação, que no termo grego é proorizo, traduzido como predestinar, e formando pelo vocabulário horizon, que significa determinar, e pela preposição pro, que indica algo feito antes. Ou seja, predestinar significa literalmente determinar antes. A Bíblia de Estudo Pentecostal esclarece que a predestinação se aplica aos propósitos de Deus, incluso na eleição. Que a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo, e de um povo para si mesmo. Capítulo 1, versículo 4 de Éfeso. E que a predestinação abrange o que acontecerá a um povo escolhido por Deus. Por conseguinte, a nossa declaração de fé ensina que a predestinação dos salvos, é precedida pelo conhecimento prévio de Deus, aqueles que diante do chamamento do Evangelho recebem a Cristo como seu Salvador. Pessoal, perseverando até o fim, Romanos capítulo 8, versículo 29 e versículo 30. Logo foi a vontade de Deus reconciliar os pecadores e tornaram-se filhos de Deus. Subtópico, o segundo tópico, filhos da adoção. Paulo é o único escritor do Novo Testamento que emprega o termo adoção. Romanos 8, versículo 15, versículo 23. Capítulo 8, Romanos, versículo 4. Gálatas 4, versículo 5. O livro de Éfeso, capítulo 1, versículo 5. Esta prática não fazia parte do sistema legal. Essa prática não fazia parte do sistema legal judaico. Mais comum entre os romanos, perfeitamente conhecida pelos gregos, parte da adoção. Não fazia parte dos judeus, mas parte dos romanos, e conhecida pelos gregos. Assim, o apóstolo Paulo enfatiza que foi agradável a Deus inserir o plano da salvação, a adoção e adoção aos eleitos como filho, segundo seu beneplácito, ou seja, ali pelo consentimento de Deus, né? É uma prática dos judeus, uma prática romana, e ali aderindo também os gregos. Paulo pegou esse costume e trouxe para dentro da sua ensinamento doutrinário, como os chamados, os eleitos, o predestinado, viesse também ser conhecido como os filhos de adoção de Deus.
Deus os adotou pelo consentimento da sua vontade. Ele ainda assinala que o amor foi o que moveu o Pai e nos adotou. O que fez Deus no seu Filho Jesus Cristo nos adotar foi o amor. Dizendo assim, como Jesus é Filho de Deus, tornamos também ser filho dele. E pelo amor do Deus Pai em seu Filho, nós fomos adotados. Se no outro tempo éramos estranhos e inimigos de Deus, agora estamos reconciliados com Ele em Cristo Jesus. Reconciliamos com Deus. Outrora nós éramos inimigos de Deus, tornamos ser amigo de Deus, reconciliado a Deus através de seu Filho Jesus Cristo. E somos filhos. Você vai encontrar no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 21, no livro de Romanos, capítulo 8, 17. Essa posição nos é imerecida. Contudo, aprove ao Pai fazê-lo assim. Mateus 11, versículo 26. Que a graça é favor imerecido. Nós não tínhamos esse merecimento de ser chamado filho de Deus, nem ser participantes da herança do reino de Cristo e de tudo que Cristo nos propôs, mas pelo amor de Deus, dando o seu Filho, nos elegeu em Cristo Jesus para nós participarmos de todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Como na lição passada eu mostrei, que as bênçãos espirituais, elas também crescem com as bênçãos materiais, e somos eleitos em Cristo por adoção, são herdeiro, co-herdeiro em Cristo Jesus, pelas bênçãos que Ele tem preparado para aqueles que creem em Jesus Cristo, o qual chamamos de igreja. Embora fragmentada no universo, mas universalmente como um povo escolhido por Deus em Cristo Jesus, povo eleito. No subtópico 3 do tópico 2, os privilégios da adoção. Vamos ver os privilégios. Deus criou o ser humano para estar em comunhão com Ele. Deus criou o ser humano para estar em comunhão com Ele. Religar em comunhão com Ele. Mas o pecado rompeu com essa dádiva. O pecado significa separação de Deus. O que é o pecado? Errar o alvo. O que é o pecado? Mudar de lugar. O pecado separou nós de Deus. Mas Deus, através do seu Filho, veio religar o homem ou a mulher a Deus novamente. Ter o privilégio, você vai ver lá em primeiro livro da Bíblia, capítulo 1, versículo 26, aliás, e você vai ver a criação do homem e da mulher ali, que era ligado com Deus, né? Tem aquela ligação com Deus, aquela comunhão com Deus. Deus vindo na virada da tarde, falava ali com o homem, chamado Adão e Eva, e ali o homem tinha uma ligação direta com Deus, face a face. Mas no capítulo 3 do mesmo livro de Gênesis, você vai ver ali que o homem caiu, e houve ali uma separação do homem. O homem foi expulso do jardim do Éden, ali já passou a separação, e o homem passou a distanciar de Deus e depender apenas agora do seu sacrifício, das suas ofertas. E quando Deus aprovava os seus sacrifícios, as suas ofertas, Deus vinha falar com ele, como teve ali os dois irmãos, Caim e Abel. Deus aprovou ali a oferta de Abel, mas reprovou a de Caim. Dessa maneira que o povo comunicava com Deus através do sacrifício das ofertas, e o Espírito Santo fazia com que eles viessem santificar na presença de Deus, oferecer o melhor para Deus, para que Deus viesse falar com ele. Então o homem ficou separado esses anos todos da distanciação de Deus. Entretanto, em Cristo, o Pai reconciliou-se com os homens, adotando os escolhidos. Então, o versículo comentarista está falando aqui, no tópico 3, que através de Cristo,
o Pai reconciliou-se com o homem. O Pai tinha um reconcílio com o homem. Nós vemos ali a teofania no Velho Testamento sobre o Cristo, o termo de reconciliação, teofania, e vimos no Novo Testamento o próprio Cristo em carne. O apóstolo Paulo falou assim, aquele que não falar que Jesus veio em carne, esse evangelho seja anátema. Ele veio em carne como ser humano e trazendo a reconciliação do homem para com Deus. Nesse sentido, o apóstolo Paulo usa uma analogia da adoção na sociedade romana. Então ele traz uma analogia, né? Porque quando um homem cidadão romano, muitas vezes ele era nacionalizado como romano, às vezes ele comprava a sua cidadania, ele comprava ali para ser cidadão romano, ele tinha os privilégios dentro da sociedade romana, e quando seu filho nascia, automaticamente ele se tornava assim, um cidadão romano, porque ele veio ali de uma tradição porque o pai já era romano, então os filhos já nasciam também com aquela adoção também sendo um cidadão romano. Ele tinha o mesmo privilégio o que o seu pai tinha. Outros ela comprava, né? Comprava para ser cidadão romano. Outros tinham o privilégio de ser cidadão romano, e os filhos que nasciam na gestão, e ele já era cidadão romano, ele adotava tudo que o pai possuía. E o cidadão romano tinha vários privilégios dentro do reinado de Roma, dentro desse estilo romano, dessa ética romana, dessa lei romana, eles tinham esse privilégio. Agora, se um cidadão nascesse, fosse formado ou comprado seu título de romano e já tivesse o filho muitas vezes não era adotado, né? Mas aqueles que nasciam como cidadão romano, ele tinha a sua adoção. Por isso que o apóstolo Paulo traz essa analogia como Deus em Cristo Jesus. Cristo, Filho de Deus, como Jesus, ele veio como Filho de Deus, então através de Jesus, o Pai nos adotou também, tendo a participação da herança, porque como cidadão do céu, como rei cidadão do céu, seus filhos também fazem parte da herança, cordeiro dos privilégios de Deus. Paulo traz essa analogia, em que os filhos adotam e recebiam o direito ao nome dos bens de quem adotava. Igualmente, na filiação divina, Deus predestinou a bênção de um novo nome, de uma nova imagem, a imagem de Cristo, aos eleitos. Romanos capítulo 8, versículo 9, Apocalipse capítulo 2, versículo 17. Então Deus concedeu a redenção e a remissão de pecados. Está no capítulo 1, versículos 7 e 8. Estabelece a comunhão com o pecador, dando-lhe o direito de aclamar Abba Pai. Está em Gálatas capítulo 4, versículo 6. Isto é o direito de ter intimidade com o Pai. Isso significa que Deus é e co-herdeiro. Isto significa que passamos a ser herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Romanos 8, versículo 17. Das promessas a Abraão, Gálatas 3, versículo 29, e da vida eterna. Você vai encontrar no livro de Éfeso, capítulo 3, 6, Tito, capítulo 3, 7. Tendo sido aceito por Deus, fomos transformados em filhos
para o seu louvor e glória. Então aqui está bem explicado que nós temos direito de chamar Deus de papai, através de Cristo, porque Ele nos adotou como filho. Amém? Nos adotou como filho. E vimos aqui a predestinação, acabando a predestinação, a presciência de Cristo. Deus já tinha na sua presciência em Cristo Jesus separar um povo para ser participante e eleito das bênçãos através do seu Filho Jesus Cristo. Tanto no céu como na terra, como o apóstolo Paulo fala. Nós temos direito das bênçãos do céu e das bênçãos da terra. Deus já tinha planejado isto, presciência, tinha planejado isso através do seu Filho Jesus Cristo, aquele que seguisse, nós tinha esse direito das bênçãos em Cristo Jesus. Na visão de Lutério, após a queda do homem, perdeu seu livre arbítrio. Na visão lutérica, na doutrina luterana, ou seja, na teologia de Lutério, disse, após que o homem caiu, ele perde o livre arbítrio no tocante à salvação. Ele perde, o homem perde, na visão de Lutério. Tornou cativo de Satanás, na visão de Lutério. Embora a nossa eternidade está nas mãos de Deus. Embora a nossa eternidade está nas mãos de Deus, na visão luterana. Diz que a graça significa favor imerecido em Cristo, reconciliou o homem com Deus através da graça. Então, as nossas vidas estão na mão de Deus. E Deus deu o seu Filho, que é a graça, que vem nos reconciliar, nos ligar novamente em Cristo Jesus. Então está aqui o que significa predestinação. Passamos para o tópico 3, que é a sublimidade do propósito divino da predestinação. Tópico 3 diz assim, excelente. A excelência da predestinação está na provisão de bênção espirituais aos eleitos pela vontade divina em Cristo e por seu incalculável amor. O subtópico do tópico 3, a predestinação e a salvação. Soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma para ser condenado ou para a condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e converta-se de seus maus caminhos. Está lá em Atos capítulo 17, versículo 30. Nas 6 vezes que a palavra aparece no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 28, Romanos, capítulo 8, versículo 9 e 30, 1 Coríntios 2 e 7, no livro de Éfeso, 1, do 15 ao 11. Nenhuma delas faz referência à condenação dos pecadores. Esse versículo que eu falei, nenhuma traz referência que Deus condenava, o pecador estava definitivamente condenado e hoje definitivamente salvo. Portanto, não houve uma dupla predestinação em que Deus decretou a escolher uns vão para o céu e outros vão para o inferno. Não tem. Portanto, não tem nenhuma dupla. Não tem. Aquilo que eu falei outrora. A nossa declaração de fé assevera que a predestinação bíblica diz a respeito apenas da salvação, sendo condicionada de arrependimento e a fé em Cristo, em Jesus Cristo, segundo a presciência divina que está em Atos capítulo 1, versículo 4, 1 Pedro 1, 2.
a predestinação e o amor. Antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade e de definir o destino dos crentes estava estabelecido. Em Efésios capítulo 4 e 5, primeiro capítulo, versículo 4 e 5. Por conseguinte, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência. Não foi uma medida de emergência. O apóstolo Paulo diz que estava esse plano, esse projeto, estava desde antes da fundação do mundo. Não foi uma medida de emergência. Jesus não morreu na cruz por emergência, para salvar o povo. O povo estava morrendo, Jesus não veio por emergência. E era predestinado, ele estava predestinado ali. Depois vou deixar o que é predestinação, porque eu confundo muito o que é predestinação. Ao contrário, este plano é imutável do amor de Deus desde sempre. Está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, 2 Timóteo, capítulo 1 e 9. Aqui consiste a sublimidade dos propósitos eternos e prover a salvação, o amor de Deus. João capítulo 3,16, novamente, 1 João 4, 10, 19. Foi por amor que ele nos elegeu e nos predestinou em Cristo. Isto implica dizer que a salvação como favor imerecível provém do amor de Deus. Do amor de Deus. Interessante, não? Mesmo você merecer, mas Ele ama você. Do jeito que você é. Porque é o amor dele em Cristo Jesus. Não bastante, os que se chegam a Cristo não são coagidos, mas atraídos a Ele. Está em João 12, 32. Você não é forçado a seguir a Cristo, mas coagido, ou seja, você vê na pessoa de Cristo, faz que com você mude o seu estilo de vida, o seu pensamento, o seu linguajar, a sua visão, até mesmo a sua maneira, o seu comportamento. Quando você vê falar de Jesus Cristo e também ouvir, convencido pelo Espírito Santo de Deus, e que você tem a capacidade de ser uma pessoa mudada em Cristo Jesus. Nós vamos ter aqui que eu quero deixar, antes de fazer a conclusão, quero deixar para você o que é predestinação. O que você acha? Lá em Ezequiel capítulo 28, diz que Deus criou o anjo, um querubim ungido. Deus não predestinou esse querubim ungido ser Satanás ou o diabo. Não, Deus não predestinou. Deus fez ele como anjo. Você está entendendo? Como anjo. Quem fez ele ser diabo e Satanás foi ele mesmo. Ele teve essa escolha. Você não deve esquecer que tanto os anjos como os homens, ele tem livre arbítrio de escolha. Então, o pastor quer dizer que foi o diabo que escolheu ser diabo? Sim, Deus não criou o diabo. Não. Realmente Deus não criou. Deus não criou a árvore da ciência do bem e do mal para que o homem desfrutando. Deus criou a árvore da vida. Mas se o homem escolheu a ciência do bem e do mal, então ele foi a opção do homem. Adão ele teve uma escolha. Adão ele teve um livre arbítrio de escolher ficar do lado de Deus e ficar do outro lado do inimigo, que já existia no tempo de Adão. Então foi uma escolha dele. Nós devemos respeitar isso aí. Então o apóstolo Paulo fala que o diabo se transforma em anjo de luz. Por quê? Porque ele era um anjo de luz. Ele se transforma em um anjo de luz, mas um anjo caído.
Mas lá ele era um anjo regente celestial, ele era um anjo de luz, regente celestial, na sua posição. No momento que ele foi caído por terra, não na terra, por terra, a Bíblia fez foi caído por terra, não caiu na terra, foi caído por terra. Isso significa o quê? No hebraico significa que ele foi tirado do seu cargo, da sua posição. Ele torna-se sendo anjo, mas fora da sua posição, não exerce mais essa posição. Então ele teve uma escolha ali, de ser um anjo de luz ou um anjo sem luz. Ou um anjo ocupando o cargo que Deus deixou, ou o anjo que renunciou no seu cargo. Então ele renunciou no seu cargo, ele se transformou, ali foi a rebelião, e ele não foi predestinado para isso, para ele ser o diabo, Deus fez ele como anjo, mas ele escolheu, porque ele tem essa escolha livre-arbítrio para ser o diabo. Aprenda isso, o que é predestinação. Agora, aí o pastor diz, em Cristo Jesus, foi predestinado a morrer na cruz do Calvário? Sim. Deus predestinou seu filho a passar desde o Velho Testamento, tendo tipo, antitipo, as sombras das coisas passadas, que lá o próprio apóstolo Paulo falou que era as sombras, Cristo era as sombras das coisas passadas. Todas as sombras endereçavam que Cristo realmente ia morrer na cruz do Calvário como o Salvador do mundo, porque Cristo não... Mas não foi Cristo que escolheu a opção de morrer? Não. Ele já tinha como o Cordeiro. O Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. O Cordeiro que passou o sangue no umbral da porta. Tinha a tipologia de Cristo. O sangue que iria morrer. Foi morto antes da fundação do mundo. Isso foi predestinado para isto. Aí Isaías fala que ele levou sobre si todas as enfermidades. Né? Então, quando ele veio na cruz do Calvário, ele era predestinado para isso, para morrer a favor da humanidade, a favor da minha vida e da tua vida. Então, foi predestinado para isso. Por isso que eu posso falar assim, Cristo foi predestinado para isso, que é a graça, para religar-se o homem com Deus. Ele foi predestinado para isso. Mas não foi o homem que matou? Não. Não foi o homem que matou, não. Foi predestinado para isso. Então, há uma diferença de a pessoa tomar uma decisão, uma pessoa ser predestinada para aquilo, e a pessoa não ser predestinado e ser aquilo, como o caso de Lúcifer. Deus fez ele como anjo, não fez ele como diabo, ele era anjo. Tanto o Abel fala assim, que ele, no dia que ele encontrou a iniquidade dele, tornou de ser um anjo de luz, um anjo que estiver na presença de Deus, mas um anjo das trevas. Tirado do seu cargo, caído por terra, todos os seus planos tirado do seu cargo. Agora Jesus foi predestinado para sofrer por nós, morrer por nós, dar sua vida por nós, e o seu sangue é mais valioso que o ouro e a prata, como Pedro fala, e nos comprou, nos garantiu e nos adotou como filho de Deus, com a sua própria vida. Amém? Há uma diferença daquele o livre arbítrio, que aí você tem livre escolha. Há uma diferença de uma pessoa ser aquilo, mas escolheu para ser outra. E tem uma escolha também que a pessoa assim, nasceu para aquilo. Ou seja, ele veio para isto. Chama prestação. Ele veio. Deus predestinou o seu filho para vir para isto, para morrer na cruz do Calvário, para nos dar a salvação, nos religar novamente o homem e a mulher em Cristo Jesus. Amém? Você entende? Está bem explicado. Conclusão nos diz assim, Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores. Deus morreu por todos e por cada um dos pecadores. Desde a eternidade. Deus o elegeu e o predestinou os que criam e perseverariam na fé, em viver em santidade e receber a filiação divina e a desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinas estipuladas. Aqui estão, né? Estipuladas. Agora eu quero deixar um versículo interessante para você, como Deus ele não escolheu ninguém para ser um condenado ou ser salvo. Eu quero deixar um versículo para você, para a sua meditação, lá em Deuteronômio capítulo 4, versículo 2, vamos ver aqui. Eu quero deixar para você endossar a sua lição, você ter uma compreensão melhor
da visão de Paulo, o que Paulo quer explicar para a gente através dessa lição. E nós aprendemos que depois você fica confundindo, mas, pastor, mas não fomos escolhidos, Deus nos escolheu um para a salvação, outros para a condenação. Vamos ver aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 4, no Velho Testamento, capítulo 4, você vai ler lá no Testamento, você vai ter a ideia de como Deus tratava o ser humano, cada pecador no Antigo Testamento, isso aí vai refutar algumas linhas teológicas. No capítulo 4, versículo 9, diz assim, ó, Deuteronômio, capítulo 4, versículo 9. Tão somente guarda a ti mesmo, e guarda bem a tua alma, para que não te esqueça das coisas que os teus olhos viram, e para que elas não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida. Ensina os teus filhos e os filhos dos teus filhos. O que o pastor quer dizer com isso? Eu quero dizer para você que aqui Moisés exorta ao povo à obediência, mas não entendi. Quando João, ele escreve João 3,16, a doutrina que nós acabamos, que Paulo quer passar para nós, que Deus morreu por todos, Deus não escolheu só uma pessoa. Mas é aí que o pastor quer falar em Deuteronômio capítulo 4, versículo 9. É aí, quero dizer para você que Moisés recebeu a direção de Deus, que você pensa na sua cabeça que tinha só um povo só. E não era não um povo só? Não. Como o povo saiu do Egito, foi um povo mestiço. Quando Moisés trouxe o povo do deserto, não foi só judeu. Ali tinha várias nações que acompanharam os judeus. Várias nações ali, se havia egípcio, se converteu, creram no que Moisés era o libertador. Africano estava ali também no Egito, creram que Moisés era o libertador. Etíope estava ali, tinha várias ali, povo sendo ali, morando no Egito, que creram que Moisés realmente foi mandado por Deus para libertar aquele povo e acompanharam. Segundo os teólogos estudiosos, tinha mais ou menos umas 70 nações mescladas ali no meio dos judeus, e Moisés passa esse ensinamento para aqueles que seguiram realmente a Jeová, o Deus único, o Deus de Moisés, que os que eles viram, que ele possa guardar a alma de toda impureza, e os seus olhos viram os milagres ali, e que está em todo o seu coração, que passe isso para os seus filhos e dos seus filhos. O ensinamento ali não veio só para os judeus, veio para todo aquele povo que creram em Moisés. Não quero falar em Moisés, mas no chamado de Moisés através de Deus, que chamou Moisés, e o povo viram que Deus estava com Moisés, e eles queriam mudar de vida, sair daquela vida escravizada, aquele estilo de vida politeísta, aquele vida fracassado, mas um estilo de vida alicerçado, servindo um Deus de bênção, que eles participaram das bênçãos no deserto, participaram do maná, na água, da carne, do pão dos milagres ali do deserto. Eles participaram, eles viram. Então eles tinham que passar pelo ensinamento que Moisés recebeu no Monte Sinai, eles tinham que passar para os seus filhos, para seguir a sua vida santa e reta em Cristo Jesus. E por isso, nos Deuteronômio, Deus não mandou esse povo voltar de volta. Não, você não é judeu, então volta para lá, volta para a sua terra. Você é egípcio, você não precisa estar no meio de judeus. Se você é africano, então não precisa estar no meio de judeus. Não, Moisés recebeu de Deus a direção, e aqueles que seguissem ele tinha que ser um povo que obedecesse às suas leis, os seus mandamentos, a sua cultura, e ser um povo diferente, um povo só, mas diferente do povo egípcio, e o povo seguiram. Então Deus não recusou esses povo a segui-lo. Deus recebeu
adotou eles como a sua nação, o povo de Israel. E Israel tinha o Deus como Jeová. Por que não falar de Raabe? Raabe, você ouviu, ela era uma ímpia. Raabe era uma prostituta. Mas ela veio falar de Cristo, ou de Deus, Jeová, através de um Deus que salvou, tirou seu povo do Egito, que abriu o Mar Vermelho, fez todos os milagres, e através de ela ver e ouvir a história dos judeus, e por ela esconder dois hebreus, daqueles que estavam na sua casa, e já sabia da história, ela não era judia, ela era cananita, mas ela se converteu ao judaísmo, e Deus e Moisés não repugnou, não expulsou, não estipou ela do meio do povo, porque ela creu, e ela foi recebida ali, como ali participante de um povo de Deus, e você vai ver as linhagens, a genealogia, com o nome de Raabe. Deus adotou. Como não falar da Ruth também, que não era judeu, Deus também adotou, Deus não expulsou esse pessoal. Deus acolheu, como acolheu também o povo do deserto, como acolheu também o Obed-edom, como acolheu também a Sulamita a africana, a Sunamita, que era das terras, né, da terra que não pertencia também ao judeu, veio outras terras, como também a mulher cananeia, na época de Jesus. Jesus adotou também como filha, ela creu em Jesus, Jesus foi a fé te salvou, ela seguiu a Jesus, como também Bartimeu, também, que era um judeu romano, como ser o superintendente da reina de Cadace. Mas o que o pastor quer dizer com isso? Assim, tire isso da sua cabeça, que Deus, a salvação não veio só para o que você vê cristão. Não, você também que está ouvindo este vídeo, que você está na sala, ouvindo esse vídeo, ou você é um visitante da escola dominical, ou você está ali vendo as redes sociais e por acaso você vê esse estudo, mas você ainda não faz parte do povo de Deus, então eu quero deixar uma mensagem para você. Você também pode ser um filho de Deus. Você pode se reconciliar com Cristo, ser participante do Filho de Deus. Deus não vai condenar você porque você é um espírito, você é um católico, não. Deus, você vai ter o conhecimento do Espírito Santo de Deus no seu coração, ver em Cristo Jesus e fazer parte de um povo, de uma igreja que era mesclada no universal, que tem todo esse tipo de nação, e para que você faça parte de um povo eleito e predestinado para as bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero deixar aqui algumas respostas aqui do vocabulário, do questionário, para que você ainda não tenha a revista da Escola Dominical, mas que possa refletir sobre esse estudo que eu passei para você nesta vídeo aula. O que significa eleição? Primeira pergunta. O que significa eleição? A eleição traz a ideia de escolha. Se alguém perguntar, o que significa eleição? Significa uma ideia de escolher. Escolher. Qual a finalidade específica da eleição? Qual finalidade traz a eleição? Uma pessoa ser eleita. Que benefício, que finalidade tem isso aí? Segundo o apóstolo Paulo, a eleição tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Qual é a finalidade da eleição? É ser santos, os santos irrepreensíveis. Santos e irrepreensíveis diante dele. Isso é a finalidade da eleição, ser um povo separado, santo. Literalmente, o que significa a predestinação? Literalmente, o que significa a predestinação? Na sua mente, o que significa a predestinação? Segundo o comentarista, a predestinação significa determinar antes, antes, destinação, ou seja, antes de ter uma determinação, teve um planejou tudo isso. O que moveu o Pai ao nosso adotar? O que moveu o Pai Celestial a nos adotar? O amor. O seu Filho, Jesus Cristo. Através do seu Filho, Jesus Cristo nos amou. Em que consiste a sublimidade dos propósitos eternos da salvação? O que consiste? A sublimidade do propósito da eterna salvação.
A sublimidade dos propósitos eternos em prover a salvação consiste no amor de Deus. Está ali em João 3,16, que é a palavra-chave. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho unigênito para todo aquele que nem crê e não pereça, mas tenha a vida eterna. Se Deus ama, se alguém achar ruim que Deus amou você, aí você vai ter com Deus, né? Se Deus me ama, porque eu vou... Ele me escolheu e me amou. Então essa é a resposta. Aqui está. O que consiste o blindado propósito de Deus? Consiste o amor de Deus para com o pecador. Ela vem para você. Aqui está essa lição. Termina essa lição. Lição 3. Espero que você tenha aprendido alguma coisa dessa lição, tirando alguma dúvida, ou adoçando ali a sua lição, espiritualmente para a sua vida, para a minha vida, para a sua vida, para a vida dos seus alunos e aqueles que estão ausentes da escola dominical, que não frequentam a escola dominical, ou aqueles por problema ou de trabalho, ou está ausente da escola dominical, ou aqueles que estão na escola dominical, venham desfrutar desse ensinamento. Que Deus abençoe e que Deus ilumine a sua vida. E cremos que um dia veremos lá na glória, em Cristo Jesus. Desfrutamos a eleição em Cristo Jesus e predestinando em Cristo Jesus nas bênçãos que Ele tem concedida em Cristo Jesus. Paulo nos dá essa visão e o comentarista nos faz relembrar que aí nós temos em Cristo Jesus, somos eleitos antes da fundação do mundo e predestinados a gozar das bênçãos de Deus. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.